Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do CTcast, podcast Cultura e Teologia, voltando. Depois de alguns episódios, nós que estávamos fazendo a gravação presencialmente, queremos dar continuidade agora com gravações online. Esse é o episódio número 9, com um tema importantíssimo. A temática é Deus está morto? E para esse nosso bate-papo, eu vou trazer aqui para a nossa discussão um grande amigo que vocês já conhecem. Aqui está Jonas Mendes. Jonas, seja bem-vindo. Obrigado, professor Valmir. Uma alegria poder participar dessa iniciativa, né? Que é tão importante, tem gerado conteúdo de qualidade para as pessoas. Muito bom, hein, Jonas? Depois de muito tempo, estamos voltando aí com o nosso podcast. Nós que Pois é. gravamos em 8 episódios, que foi muito assim relevantes, e agora, depois de uma época já estavam com saudade, o pessoal pedindo. Vamos voltar agora no virtual e posteriormente com algumas gravações presenciais. Isso realmente é muito bom, né? Todo lugar que a gente vai, assim, você tem pessoas que acompanhavam e gostavam demais, então para a gente é estimulante, né? É animador. Muito bem. Então, o tema de hoje é um tema fantástico, baseado no livro recém-publicado pelo Jonas, que aqui está em minhas mãos. O livro é A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Uma visão sobre a desconstrução dos valores judaico-cristãos. Jonas, esse é o tema do seu livro. Então, um livro publicado agora neste ano, um livro que trata de um tema assim primordial, um tema que nós precisamos falar, e por isso que o tema do nosso bate-papo de hoje é, afinal, Deus está morto? Jonas, vamos começar por aí. O que significa essa afirmação, essa pergunta? Deus está morto? Ótimo. Na verdade, essa expressão ela surgiu já no meio luterano, né? Surgiu com Lutero, a partir de um hino que Lutero compôs, mas para Lutero a ideia se referia à morte de Deus em Jesus na cruz do Calvário, né? E aí depois um pensador, Heinrich Heine, acabou também escrevendo um poema sobre o exílio dos deuses, onde se falava um pouco da morte dos deuses, a morte de Deus, e Hegel também usou um pouco essa metáfora, só que com eles não existia um sentido muito bem definido. Quem, de fato, atribuiu um sentido mesmo a essa expressão foi Nietzsche, filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, quando ele escreveu um livro, A Gaia Ciência, no aforismo 125. Ali, nesse aforismo, Nietzsche conta a história de um louco, e Nietzsche está se baseando muito, né, no pensamento grego do cínico, né, que foi à rua, Diógenes, né, que foi à rua com a lanterna, pela plena luz do dia, procurando um homem, essa coisa toda. Então, o louco de Nietzsche ele vai também à praça da cidade, onde os ateus estavam, e ele faz uma pergunta: vocês viram Deus? Onde está Deus? Procura-se Deus. E ele sabia que ali estavam os ateus. E os ateus começaram a zombar e começaram a dizer: olha, Deus deve estar dormindo, fala mais alto. Usando a ideia de Elias, né, quando Elias também faz a mesma coisa com os profetas de Baal. Né? E aí os ateus começam a zombar. Deus está dormindo, eu acho que Deus viajou, será que Deus não foi ao banheiro? E aí o louco olha para os ateus e diz assim: na verdade, vocês não perceberam? Deus está morto. E nós o matamos. Aí ele fala algumas outras coisas, e por fim ele diz: mas eu cheguei cedo demais. Mas o que seria essa ideia de Deus estar morto? Né? Vátimo, que é um pensador que escreve muito a partir de Nietzsche, ele diz que a morte de Deus em Nietzsche é uma metáfora para o fim de todos os fundamentos. Fundamentos para a moral, fundamento para a metafísica e para a própria existência humana. Então, podemos dizer que a morte de Deus significa que, na modernidade, Deus foi deixado de lado. A sociedade moderna colocou Deus de lado. Eles viviam como se Deus fosse desnecessário, irrelevante. O próprio Nietzsche diz isso. No livro eu cito, inclusive. Nietzsche diz que o homem moderno vive como se Deus não existisse. Há esse processo de abandono do divino, de descarte da divindade, chama-se de morte de Deus, que é exatamente quando a sociedade começa a se reestruturar e se organizar a partir de uma visão de mundo em que Deus se torna insignificante ou irrelevante. Então, o que Nietzsche estava dizendo é: vocês não perceberam que essa atitude de vocês nós eliminamos Deus da sociedade. Deus
está morto. Deus, na sociedade, você não encontra mais um fundamento último para nada. O fundamento era Deus. Deus foi descartado. Ou seja, então não se trata de uma declaração da morte ontológica de Deus. Exatamente. Trata-se, portanto, da presença de Deus e de como ele é reconhecido na sociedade e as suas consequências. Exatamente. Esse é o ponto. O que Nietzsche está fazendo, e aqui é uma coisa interessante, porque Nietzsche ele foi muito perspicaz e sagaz ao diagnosticar o problema, ao perceber, ao analisar a sociedade. Nietzsche dizia, inclusive, que ele era o médico da civilização. Mas se ele fosse um médico mesmo, ele era um médico que era bom para descobrir a causa da doença, mas é ruim passar remédio. Né? Então era um médico que era bom para diagnosticar, mas para saber o que estava acontecendo. Mas para dar o remédio não era bom. Porque ele percebe o que estava acontecendo com a sociedade. Ele analisa a sociedade e ele percebe que a sociedade moderna, de fato, vivia como se Deus fosse insignificante, como se Deus fosse irrelevante. Ou seja, Deus na esfera pública, na verdade, estava morto nesse sentido, porque Deus na esfera pública não tinha nenhuma relevância, porque eles viviam a vida deles baseada na filosofia deles, no pensamento deles, eles não precisavam de Deus para nada. Então Nietzsche percebe isso. E aí ele diz exatamente isso, vocês eliminaram Deus. Ou seja, então nós podemos dizer que Nietzsche, nessa afirmação, ele não está propondo a morte de Deus. Na verdade, como você destacou, ele está fazendo um diagnóstico social da sua época, Jonas. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto central. O que o Nietzsche está fazendo é analisando o que está acontecendo na sociedade e ele está dando um veredito. Ele está dizendo, olha, está acontecendo isso. Todos nós matamos Deus. Então, Deus está morto. Ele faz um diagnóstico da sociedade. Alguns podem dizer até, né, uma espécie de raio-x. Ele faz um raio-x da sociedade moderna e diz, isso está acontecendo. Só que o problema do Nietzsche é que nesse ponto ele acerta. O erro dele é quando ele vai apresentar uma proposta. Aí está errado. Exatamente. E essa afirmação, para muitos cristãos, é claro, ela é uma afirmação impactante. Deus está morto. Isso exatamente. É uma declaração herética, obviamente. Exatamente. Né? Teologicamente, ela é herética para nós, porque nós acreditamos que Deus não morre. Então, quando um cristão ouve essa afirmação, Deus está morto, ele fica revoltado, por assim dizer, né? E causa até uma angústia teológica. Exatamente. Quando eu vou apresentar o livro em algum lugar, eu já tenho que me explicar, né? Olha, calma, eu vou ler o título, mas eu vou explicar, só vai fazer sentido para você. Mas eu quis exatamente um título provocativo mesmo, sabe? Eu queria esse título porque a intenção era causar essa espécie de espanto. E a pessoa que lê entende. Não, eu entendi o que ele está dizendo. Né? Exato. Ele não é tão herético quanto parece. Agora, você, em uma parte do livro, você fala, inclusive, salvo engano, ali na página 20, você fala que é possível, citando um pensador, que é possível que os próprios cristãos tenham, em parte, responsabilidade na morte de Deus na cultura. Como que é isso, Jonas? Ótimo. Então, quando nós analisamos a cultura ocidental, a gente percebe aquilo que Max Weber chama de desencantamento do mundo, né? O que seria a ideia? Se você pegar ali, isso começa com o judaísmo, já começa com o judaísmo. Os judeus, eles falavam, olha, há uma diferença muito grande entre Deus e a criação. A criação não é divina. A criação, ela é criatura. Deus é o criador e ele deve ser adorado, glorificado, mas a criação não pode ser adorada. A criação não pode ser reverenciada como se fosse um Deus. Então, os judeus, eles estabeleceram, a partir do Antigo Testamento, uma distinção entre Deus criador e a criatura. Tanto é que os profetas constantemente estavam alertando o povo a respeito disso. A idolatria em Israel era exatamente quando o povo confundia esses dois elementos. Começava a cultuar a criatura ao invés do criador. Então, com o próprio judaísmo, nós já começamos a ter uma certa distinção das visões de mundo ali do Oriente Médio, da Mesopotâmia. Por quê? Porque, na maioria das vezes, eles adoravam a própria criação, divinizavam a criação. O mar é divino, as árvores são divinas, o sol é divino, como os egípcios, por exemplo, o sol é Ra, e o mar é Tiamat, por exemplo, os mesopotâmios, e assim por diante. Então, eles estavam venerando a própria criação. Era uma espécie de animismo, como se o mundo possuísse uma alma,
como se todas as entidades da criação fossem seres vivos, que poderiam ser reverenciados. Já com o judaísmo, há uma espécie de desencantamento. Por quê? Porque o judaísmo diz, não, a criação não é divina, o mar não é Deus, o sol não é Deus, eles são luminares, o sol é um luminar criado pelo próprio Deus, o mar foi criado por Deus e Deus colocou limites aos mares. Esse desencantamento promoveu uma distinção entre o Deus criador e a criatura e as coisas criadas. Com o cristianismo, isso vai além. O cristianismo leva isso à sua visão máxima. O cristianismo, então, ele promove a distinção entre o criador e a criatura. O cristianismo mostra que nós, enquanto seres criados, podemos compreender a criação, estudar a criação, usar a nossa mente para compreender a criação, porque a criação foi estabelecida por Deus e existem certas regras, limites e leis que o Deus criou que nós podemos compreender. Então, há uma certa racionalidade na criação. E ao compreender a criação, eu compreendo Deus. Aí surge a ciência. Com o cristianismo, então, nós temos isso aqui sendo possível, a ciência sendo possível por causa da mente humana. O homem começa a perguntar, a questionar, a indagar. E aí o homem começa a usar a sua inteligência, inclusive, até mesmo para questionar a religião. Então, essa estrutura, essa visão de mundo, em que a ciência se torna possível, em que o ser humano pode questionar a divindade, em que ele tem liberdade para questionar, isso só é possível com o cristianismo. Só é possível com o cristianismo. Então, de alguma forma, o cristianismo, ele pavimentou o mundo, pavimentou a estrada que a cultura ocidental foi sendo construída, em que a ciência surgiu, em que a dignidade humana foi criada, e a filosofia, da forma como nós concebemos, a democracia e tudo mais, são construções de uma visão de mundo cristã. Só que todas essas construções, de alguma forma, acabaram se voltando contra o seu criador, que é o cristianismo. Então, o ser humano usa a liberdade que ele tem, dentro de um mundo em que nós prezamos pela liberdade, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele usa essa liberdade para questionar a crença em Deus. O ser humano usa a ciência para questionar Deus. É isso que os modernos fizeram. Então, se a gente analisa a modernidade, quando a gente pega Karl Marx, o ideal de progresso, o marxismo como ideal de progresso, é uma visão de mundo cristã. Karl Marx só tirou Deus. Quando a gente olha o positivismo, é uma visão de mundo cristã. Eles só eliminaram Deus. Então, a maioria das ideologias modernas são, na verdade, ideologias que secularizaram aquilo que era cristão, tiraram Deus, usaram a visão de mundo cristã, eliminaram Deus para poder seguir o seu caminho. Então, por isso que o cristianismo ajudou a pavimentar esse caminho, inclusive, né, da morte de Deus aí. Pois é, e que acaba sendo um grande perigo, que é o perigo que você trata também, que é o perigo da secularização, que é a ideia de viver de acordo com esse século e sem esses valores transcendentais, sem acreditar no sobrenatural. Você falou aí sobre essa ideia do desencantamento, que é já uma consequência da morte de Deus. Agora, tratando especialmente, Jonas, essa morte de Deus, ela vai trazer algumas consequências na sociedade. E essas consequências são negativas. Você fez e traçou aí um paralelo muito importante, demonstrando como o cristianismo nos legou valores tão importantes para a sociedade, principalmente para o Ocidente, como os direitos humanos, como a dignidade, para a própria ciência, a formação das primeiras universidades, inclusive, como você destacou, a partir desses valores transcendentes. Mas é interessante que, mesmo a partir desses valores transcendentes, o próprio cristianismo acabou se esquecendo e tratando disso tão somente em uma esfera terrenal, ou seja, prescindindo da própria existência de Deus, o que acaba sendo perigoso. E aí nós temos, é claro, a influência do deísmo. Eu queria que você falasse agora, dentro desse diagnóstico, quais são as consequências da morte de Deus na cultura. O que isso acarreta para nós na sociedade? Não é tão somente, é claro, digamos assim, a diminuição da religião ou, né, a restrição das igrejas. Tem consequências drásticas para a sociedade como um todo, não é isso? Exatamente. E aqui tá, esse é o ponto, eu acho que mais importante, porque quando Nietzsche percebeu, né, que a modernidade havia descartado Deus, Nietzsche olhou e falou, olha, mas tem um problema, porque vocês eliminaram Deus, mas estão vivendo com as sombras de Deus. Ou seja, é como uma casa que você constrói a partir de um firmamento, um fundamento.
Se você remover o fundamento, as paredes, o telhado, eles vão cair. Só que Nietzsche disse, vocês não querem o fundamento dos valores ocidentais, da cultura ocidental, que é Deus, mas querem toda a construção, todo o restante. Então Nietzsche diz, uma vez que Deus está morto, segue-se logicamente uma série de demolições, Nietzsche diz. Toda a cultura ocidental precisa ser desconstruída. Então Nietzsche era muito coerente, porque ele sabia que só é possível falar sobre dignidade da pessoa humana se você crê em um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Precisa de um fundamento. Exatamente, você precisa de um fundamento. E Nietzsche está falando, olha, se você não aceita Deus como esse fundamento, você não pode acreditar nisso. É por isso que Foucault, lendo Nietzsche, Foucault diz que o homem é uma invenção moderna, é como um rosto desenhado na areia que logo se apagará. Então, o que você percebe? Que a identidade humana, você não pode mais falar de identidade humana, de uma coisa fixa, porque você perdeu o referencial. Então, a dignidade humana, ela se perde aí. Você não pode falar mais de moral, por exemplo, porque você não tem um fundamento. É por isso que Nietzsche diz, olha, a gente está vivendo agora para além do bem e do mal. Então, quando a gente começa a falar de homem, mulher, essas definições que sempre nós tivemos, a gente não pode mais tratar delas, porque nós não temos um referencial para definir nada. Porque Deus era o referencial. Uma vez que Deus não é mais aceito pela sociedade, ele se tornou, então, descartável. Você não tem nenhum referencial para dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, nem o que é macho, o que é fêmea, o que é homem, o que é mulher. Você não tem. Então, uma vez que a modernidade descarta Deus, a pós-modernidade é só a consequência lógica disso. Toda desconstrução que nós estamos vendo hoje, desconstrução da família, desconstrução da moral, desconstrução do masculino e do feminino, de identidade. Hoje falar de identidade, né? É uma questão muito complicada. Por quê? Porque não tem mais um referencial. Então, em uma sociedade em que Deus está morto, por assim dizer, nós somos livres para ser o que quisermos. Porque você não... Nietzsche disse isso, né? Nietzsche diz, olha, uma vez que Deus está morto, o que me impede de ser Deus? O que me impede de ser Deus? Nada. Então, as consequências para a cultura ocidental são terríveis. Por quê? Porque toda a cultura ocidental agora está sendo revisitada, relida e descartada. Então, hoje, quando você olha para a cultura ocidental, você percebe os estudiosos, o que eles estão fazendo? Dizendo que a cultura ocidental é resultado de imperialismo, de violência, de uma visão patriarcal, de opressão. É uma releitura que se faz da história da cultura ocidental a partir de uma visão de mundo em que não há mais transcendentes, em que não há mais nada que seja além do humano, por assim dizer. Isso é interessante, ou seja, a moralidade era afetada, a concepção de identidade da pessoa humana era afetada drasticamente, os valores do direito são afetados, não é isso, Jonas? E isso me faz lembrar daquela afirmação lá de Dostoiévski, dos irmãos Karamazov, em que ele vai dizer, olha, se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, na medida em que você retirou a base moral, a base ontológica da moralidade para a vida em sociedade, como que eu vou defender, por exemplo, que a pessoa tem liberdade? Como eu vou defender, por exemplo, que a pessoa tem um valor intrínseco de direito à vida, de direito à existência, de direito à dignidade? É por isso que o cristianismo ele defende categoricamente que os direitos humanos eles são direitos intrínsecos. Nós vemos isso lá em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aqui tem um valor ontológico. Não é tão somente uma criação humana. Você parte de um pressuposto, e esse pressuposto é a própria existência de Deus. É por isso que é muito importante esse seu livro, para destacar que a consideração da morte de Deus na sociedade, ou a vida como se ele não existisse, vai trazer essas consequências para a sociedade como um todo, reverberando onde? Na família, na identidade pessoal, vai reverberar na concepção política na sociedade contemporânea, enfim. Então, a morte de Deus, caso assim a sociedade viva, vai também pagar um preço por isso, não é mesmo? Vai pagar um preço por isso. Exatamente. Agora, você pode prosseguir, Jonas. Eu acho que esse que é o ponto central, por quê? Porque uma vez que nós estamos rejeitando os fundamentos da cultura ocidental, a gente vai precisar de alguma outra coisa. O Hermann Doyle diz isso.
Ele diz, olha, o grande problema agora é que nós não sabemos o que virá pela frente, porque nós não sabemos quais serão as consequências dessa nova visão de mundo que muitos estão adotando, uma vez que eles estão rejeitando Deus e rejeitando todos os valores construídos a partir de uma visão de mundo cristã, eles vão adotar um outro sistema de crenças. E como que isso vai impactar a sociedade daqui para frente? Hermann Dorn disse, quando ele escreveu, eu não sei, isso vai ser um mistério, mas provavelmente não vai ser bom. Porque, uma vez ele disse que a sociedade, a cultura ocidental é como uma árvore, que as raízes estão sendo mortas. E logo todo o tronco e as folhas também se seguirão. Então, se a gente olhar o Império Romano era normal. A lei das 12 tábuas, por exemplo, do direito romano, a criança que nascia com necessidade especial tinha que ser morta. Aborto era muito comum. Escravos eram tratados como indigentes. Então, ali, tanto no Império Romano quanto no Império Grego, você não tinha uma concepção de dignidade da pessoa humana. Foram os primeiros cristãos que proibiram o aborto, que pegavam crianças abandonadas e cuidavam, que começaram a proibir, por exemplo, a pederastia, começaram a proibir que se tratasse o escravo como um indigente. Inclusive, a escravidão a luta contra a escravidão, posteriormente, né, na Inglaterra, é uma luta em que os cristãos estavam por trás também. Então, uma vez que nós estamos rejeitando todos esses valores, nós estamos voltando para o paganismo. Tem um autor, Michael Maffezoli, ele diz que agora a sociedade pós-moderna ela está resgatando os valores do paganismo antigo. Por isso que nós temos tanta coisa da cultura oriental vindo para cá. Você tem tanta coisa, espiritualidade oriental, porque eles estão rejeitando os valores do mundo cristão, rejeitando tudo aquilo que o cristianismo nos deu e buscando agora em outras fontes alternativas com a cultura oriental, com o antigo paganismo e assim por diante. Agora, eu queria que você fizesse essa conexão entre modernidade e pós-modernidade. Então, quando nós falamos ali da modernidade, nós estamos falando de Nietzsche, ainda está nesse contexto. Como que você apresenta no seu livro a repercussão do pensamento de Nietzsche para a pós-modernidade? Como que é essa relação? Ele inaugurou a pós-modernidade? Como é que isso se dá? É ótimo. Realmente uma pergunta muito difícil, né? Tem um estudioso que eu até menciono, alguns dizem que Nietzsche era um homem de dois mundos, porque ele era um homem moderno, mas que já está pensando com um pezinho na pós-modernidade. Nietzsche morre em 1900, ou seja, na virada do século ali, né? Ele morre em 1900, então ele morre na entrada do século XX. Eu creio que a pós-modernidade ela se torna uma coisa mais madura ali para a década de 60, né? Que eu acho que é quando a pós-modernidade, de fato, se estabelece enquanto sistema. Só que eu acredito, e é o que eu tento mostrar no livro, que a pós-modernidade não é nada mais do que as consequências lógicas daquilo que Nietzsche apontou, do pensamento de Nietzsche. Porque Nietzsche diz, Deus está morto, agora a gente precisa demolir toda a cultura ocidental. Então vamos fazer isso. E aí Nietzsche vai dar o caminho. Nietzsche traça o caminho que deve ser seguido. Então Nietzsche fala contra a liberdade, Nietzsche fala contra a ciência. Nietzsche diz assim, não pode ter ciência, porque a ciência é a busca pela verdade, Nietzsche diz. Mas se Deus está morto, não existe verdade. Então não existe ciência. Nietzsche diz isso claramente. Nietzsche está dizendo, a democracia, não existe isso. Por quê? Porque, na verdade, o que existe é cada pessoa que vai dar vazão às suas próprias potências, aos seus próprios instintos. E aí, nesse jogo de potências e instintos, vence quem for mais potente, quem tiver mais força. E é interessante isso daí, porque daí nós temos o grande, digamos assim, grande nome que vai apresentar a condição pós-moderna, que é o Lyotard, que ele vai exatamente fazer esse diagnóstico. O diagnóstico dele a partir de uma avaliação do conhecimento, ali a partir da década de 50, quando ele vai falar da incredulidade em relação às metanarrativas. O que ele faz ali, na verdade, não é nada mais, nada menos do que fazer uma constatação de que Nietzsche havia declarado lá atrás, não é, Jonas? Perfeito, exatamente. Quando o Lyotard está fazendo essa leitura da sociedade, e ele está falando, olha, na verdade, o que Nietzsche mostrou é o que está acontecendo aqui. Então, agora, nós não acreditamos mais em grandes projetos, em grandes ideais. Tanto que Nietzsche porque
Pensa a modernidade. A modernidade era a era das grandes utopias. Então, você tinha uma crença de que o ser humano ia conseguir, através da ciência ou da filosofia, construir o paraíso na Terra. O mundo ia ser melhor sem Deus, a partir dos nossos esforços. Pensa Karl Marx, por exemplo. O comunismo de Karl Marx é um paraíso sem Messias, ou seja, é um reino sem Messias. Quando você pensa o que a ciência moderna estava se propondo, acabar com as doenças, enfermidades, trazer a paz, a imortalidade, todo esse ideal que eles estão propondo é uma religião, é a redenção sem Deus. É a redenção através da revolução, através da política. Por isso que seria uma religião política, segundo o Eric Wagner fala, né? E aí, quando você pega a sociedade pós-moderna, você quer acrescentar alguma coisa? Não, pode seguir. A sociedade pós-moderna, ela não acredita mais em nada disso. Porque a sociedade pós-moderna, ela viu as duas grandes guerras, ela viu que o racionalismo ele é vazio. Você tem Freud falando, o homem não é senhor nem da sua própria casa. Né? Ou seja, a razão humana não é tudo isso. Existem forças inconscientes que estão domando o ser humano e ele não é tudo isso, não. Né? Enquanto René Descartes dizia, penso, logo existo, colocando a razão como fundamento da sua existência, basicamente, né? Você consegue chegar a isso a partir da razão. Você tem agora, na pós-modernidade, Lacan dizendo, ó, penso aonde não existo, né? Penso onde não sou e sou aonde não penso. O que ele está querendo dizer? O pensamento se perde na linguagem e ninguém entende nada, no fim das contas. Então, os pós-modernos não acreditam mais na razão humana, ele não acredita mais no ideal de construir um mundo melhor, porque a Segunda Guerra mostrou que nós somos maus, o ser humano, né, imagina, campo de concentração, os gulags, você tem o Holocausto. Tudo isso é resultado de uma visão de mundo moderna. Então, os pós-modernos não acreditam mais nessas metas narrativas, nesses grandes projetos de redenção pela ciência ou por qualquer outra coisa. Então, hoje a gente tem uma visão de mundo que é fragmentada. Então, a gente acredita no quê? Num monte de coisa. Porque perdeu-se o fundamento para a história, perdeu-se um fundamento para a redenção em projetos grandiosos. E nesse ponto, o Lyotard diz que até o cristianismo entra em crise, porque ele é uma metanarrativa, segundo o Lyotard. Exato. Então, a pós-modernidade seria a consequência lógica. Exatamente isso. Esse é o paradoxo, né? E aqui está um paradoxo, Jonas, que eu queria que você falasse. Vamos lá. Se nós temos, então, a pós-modernidade como uma consequência daquilo que Nietzsche havia declarado, ou seja, a morte de Deus, como nós podemos hoje constatar, na pós-modernidade, o regresso, de certa forma, da religião? Como é que nós combinamos isso? Ou seja, se nós vivemos hoje o paradoxo da declaração da morte de Deus, e ao mesmo tempo nós temos uma valorização excessiva à espiritualidade. Esse é o paradoxo da pós-modernidade? Exatamente. Deus está morto, mas eu estou, de algum modo, buscando uma espiritualidade. Isso. Eu acho que isso pode ser explicado pela frase do Max Weber. Max Weber, ele disse assim, ó, tá bom, Deus está morto. A gente sabe disso, Max Weber disse. Mas, e a gente tem a ciência aí, né? Mas se alguém acha muito duro isso, aceitar essa realidade, então você pode procurar as velhas igrejas que elas ainda estão com as portas abertas. Max Weber dizia, né? Então, ou seja, qual que é o ponto? A modernidade mostrou que é impossível, o ser humano precisa de muito mais do que o racionalismo moderno estava propondo. O ser humano, ele precisa de muito mais do que a visão de mundo moderna estava estabelecendo. O ser humano, ele precisa de alguma coisa que transcenda a sua própria existência. Então, o ser humano precisa de algo para adorar. Ele precisa de algo para se apegar. E por isso que a pós-modernidade, ela explora muito isso. O Peter Berger, ele diz algo interessante. Ele diz assim, Peter Berger é um sociólogo, né, da religião, é luterano, e ele diz, olha, a modernidade, o projeto de secularização da modernidade não foi o que muitas vezes nós pensamos que foi. O secularismo moderno, ele não veio para acabar com a religião de forma radical, mas o que ele veio é para fazer com que a autoridade da religião fosse relativizada. Exato. De que maneira?
pluralizando os centros religiosos. E aí nós temos vários caminhos. Eu até mostro que a própria reforma protestante ela tem uma consequência não esperada, não era o proposital, né? Ou seja, que é o quê? Você está multiplicando os centros da religião, e quando você multiplica, o Peter Berger diz, uma vez que você tem agora muitos polos, a autoridade ela acaba sendo relativizada, porque você tem muitos lugares. O Peter Berger chama isso de um imperativo herético. O que seria um imperativo herético? Que agora nós temos escolha. Você pode escolher aonde você quer adorar, onde você quer cultuar, e com isso, uma vez que a religião também, a autoridade da religião é relativizada e é pluralizada, ela vai sendo enfraquecida. Ela vai sendo enfraquecida. Então, podemos dizer que a morte de Deus, ela fez com que o altar, usar essa metáfora deles, múltiplos altares da modernidade. Só que o que o Berger chama de modernidade está mais perto da pós-modernidade, porque ele usa a expressão modernidade para falar mais num pensamento mais recente, né? Então, o que a morte de Deus proporciona, na verdade, é que agora você tem múltiplos centros religiosos aí. Então, a sociedade elimina Deus, ao mesmo tempo que a sociedade, não, quero viver como se Deus não existisse. Tá, não é possível. Não é possível. Então, vamos fazer assim, eu quero Deus, mas eu quero um Deus só para me dar algum conforto. Então, na pós-modernidade, Deus volta, sim, ao retorno do divino, com certeza. A religião na pós-modernidade está muito forte. Só que na pós-modernidade, Deus, ele não é mais o Deus que tem poder para influenciar a sua vida na esfera pública. Ele é o Deus que serve para te fazer sentir bem quando você está mal. É o Deus que te dá, sabe, é o cristianismo água com açúcar. Quando alguém está passando mal, pega um copo de água com açúcar para ele, aí ele toma ali, não serve para nada, às vezes, mas é só para, né, para te deixar sentir bem. Então é um Deus, assim, é uma religião mais terapêutica, mas que não tem poder de influenciar a sua vida na esfera pública. Então a religião, na pós-modernidade, ela passa por um processo de mutação. Ou seja, a religião pode existir na pós-modernidade, e ela existe com força, mas a religião da pós-modernidade é uma religião em que Deus, na esfera pública, continua morto. Exato. Na verdade, o que nós temos realmente hoje na pós-modernidade é uma busca por uma espiritualidade e por uma experiência. Nós já tratamos em alguns casos sobre isso. É claro que dentro desse ambiente há todo um favorecimento à experiência religiosa, à espiritualidade, ao sobrenatural, o que favorece, em grande medida, o pentecostalismo, mas isso também exige um cuidado por conta dessa pulverização da religião e a busca por uma espiritualidade que é terapêutica. É importante sempre manter esse cuidado. Agora, é interessante, Jonas, aqui nós fazemos também uma análise sobre essa morte de Deus. O Thomas Halleck, em um dos seus livros, ele diz uma coisa. Quando ele fala sobre a morte de Deus, ele fala, olha, se nós olharmos acerca da morte de Deus, Deus morreu. Ele fala, Deus morreu, mas só que ele ressuscitou. Está falando sobre a ressurreição de Jesus. Em certo sentido, ele está dizendo, olha, existe um tipo de religião, agora falando de religião, que precisa morrer, que é a religião do sistema, ou seja, aquela religião que é a religião tão somente racionalizada. O que você fala sobre essa declaração desse tipo de morte, por assim dizer? Faz algum sentido? Ótimo. É muito frequente a gente entender a interpretação da morte de Deus assim. Algumas pessoas falam, olha, quando Nietzsche fala da morte de Deus, ele não está falando do Deus verdadeiro. Nietzsche está falando do Deus do sistema religioso, Deus falso. Ok. Eu tenho vários autores que exploram isso, né? Que são os autores da teotologia, teonatologia, algo assim, que seriam os autores que falam sobre a morte de Deus. Gabriel Varrania, por exemplo, eles pegam a ideia do Nietzsche e vai para a teologia, né, falando sobre isso. O Vátimo usa isso de alguma forma. Só que, assim, eu aceito essa expressão de alguma forma no seguinte sentido. Se alguém falar, olha, podemos dizer que, de alguma forma, o Deus que morre é o Deus falso e tudo mais, porque esse Deus não subsiste mesmo, é o Deus criado pela razão humana, como o deísmo propôs.
aquele Deus do deísmo é um Deus que não subsiste, que morre. Isso é verdade, sabe? Existe um Deus falso, uma criação falsa que não subsiste diante da existência humana, que morre porque não consegue permanecer, enquanto que o Deus verdadeiro está aí, né? Só que, quando Nietzsche fala da morte de Deus, Nietzsche está falando do Deus verdadeiro mesmo. Então, o erro é quando a pessoa fala, não, Nietzsche não está dizendo, não, ele está dizendo isso sim. Então, é isso que eu acho que para mim dói quando eu ouço alguém falar, não é o Deus verdadeiro, não, para Nietzsche é. Para Nietzsche é o Deus verdadeiro. Nietzsche tá falando contra o Deus cristão, ele está falando contra o cristianismo. John Caputo, que é um pensador que estuda muito Nietzsche e Heidegger, ele mostra isso. Nietzsche está falando do Deus cristão. Para Nietzsche, é o Deus da fé, é o Deus da Bíblia. Tanto que Nietzsche fala que a Bíblia é um livro tão sujo que para ler a Bíblia você tem que pôr luvas. Nietzsche diz que o único cristão que já existiu foi Jesus, que morreu na cruz, né, pelos seus próprios pecados. E para Nietzsche, Jesus era casado com Maria Madalena e tinha filhos com ela, mas foi traído por ela. Nietzsche diz que o cristianismo é uma invenção de Paulo, que pegou as ideias de Platão e adaptou. Então, para Nietzsche, toda essa ideia de céu, de inferno, de moral, tudo isso é invenção platônica. Então, para Nietzsche, o Deus da Bíblia, é o problema. Lembrando que Nietzsche está vivendo na época em que aquela ideia da busca do Jesus histórico também estava muito no auge, né? O Julius Wellhausen com a hipótese documentária, ou seja, vamos pensar aí, né? O Pentateuco não foi escrito por Moisés, aquela coisa toda. Então, a crítica, né, em relação à Bíblia estava forte. Tanto é que depois você tem aí os grandes nomes que surgem, vão levar isso ao seu pensamento máximo, que é Bultmann e tudo mais. Então, para Nietzsche, é o Deus cristão, é o Deus da Bíblia que morre. Agora, usando uma linguagem aí, né, que nós, a partir de uma visão do Thomas Ali, como você disse, a gente pode acreditar que sim, que existe uma religião humana, falsa, um Deus, uma visão de mundo falsa, uma criação falsa a respeito de Deus, que essa também é descartada, que ela não subsiste. O Deus verdadeiro não morre. O fato é que, diante dessa crise que nós constatamos, o papel do cristão é exatamente defender a necessidade, não somente pessoal, mas também desse Deus vivo na sociedade. Não é isso, Jonas? Como é que nós podemos, à luz disso, trazer uma postura da igreja perante essa questão tão crucial atualmente? Olha, eu acho que o ponto fundamental é a igreja mostrar que a fé cristã ela não está restrita à vida privada. Que essa ideia de que você pode ser crente lá em casa, mas que quando você vai para a esfera pública, a sua fé não pode influenciar aquilo que você faz ou aquilo que você pensa, é uma visão em que você aceitou o pressuposto de que Deus está morto na esfera pública. Ou seja, a ideia de que você aceitou de que Deus, para a sociedade, Deus é irrelevante. Se nós acreditamos que Deus é importante para a sociedade, que Deus é o criador de todas as coisas, e que Deus é relevante para tudo que existe, então eu não posso circunscrever Deus, nem encastelar Deus à minha vida privada. Então, na pós-modernidade, as espiritualidades que surgem na pós-modernidade são espiritualidades em que ainda estão lidando com a ideia de que Deus está morto. Por quê? Porque elas dizem que você pode adorar o que você quiser, desde que você não fale que isso é verdade para todo mundo. Você pode adorar quem você quiser, desde que você não creia que isso é uma verdade absoluta. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você não creia que você está adorando o Deus verdadeiro. Porque aí você está sendo preconceituoso, você está sendo... ou seja, todos aqueles adjetivos que nós conhecemos. Então, a igreja, ela tem que continuar pregando que o Deus que salva o ser humano faz com que ele mostre isso na sociedade. É o nosso viver em sociedade que mostra que nós somos salvos, que nós somos diferentes. Não tem como eu ser crente na igreja e lá fora eu ser corrupto. Vamos parar para pensar. O índice de cristãos, que pessoas que se declaram cristãs, está aumentando, segundo as pesquisas, não é verdade? Você pega algumas pesquisas aí, vamos pensar no Brasil, é um tanto de gente que se declara cristã, aumentou, mas a corrupção aumentou também. Que cristianismo que é esse que não tem poder de influenciar a vida das pessoas na esfera pública? É um cristianismo que
diz, olha, você é livre para adorar o seu Deus só em casa, só na igreja. Lá fora, não. Deus está morto lá fora. Muito bom. Acho que essa é uma reflexão que nós precisamos realmente ter e que o seu livro vem para nos ajudar nesse sentido, que é lembrar que Deus está vivo, tanto dentro da igreja, onde nós expressamos a nossa devoção, a nossa espiritualidade, mas ele está vivo e deve estar vivo na sociedade. Ou seja, os valores que advêm do cristianismo, os valores morais, os pressupostos que direcionam a legislação, a compaixão, o amor, a piedade, todos esses valores devem se fazer presentes no testemunho na sociedade contemporânea. Porque se nós não defendermos isso, a desconstrução vai cobrar um preço, e um preço muito alto, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, de fato, é isso. A decretação da morte de Deus traz consigo a consequência da privatização da fé, ou seja, uma fé que é vivida tão somente entre quatro paredes, de maneira que a religião, e principalmente a religião cristã, não poderia influenciar os debates públicos sobre política, sobre família, sobre educação. Na verdade, isso é uma questão completamente contraditória com o momento democrático que nós estamos vivendo. Exatamente. O que as pessoas pensam. E não é só um mero saudosismo, né? Isso. Não é saudosismo, né, Jonas, de uma época em que o cristianismo tinha o seu apogeu, digamos assim. Não, é porque se você retira esses valores da sociedade, você vê também um abismo logo na frente. Isso, mas é exatamente isso. Então, acho que o que muitas pessoas não percebem é que nós estamos vivendo um momento, né, ninguém vai voltar para a modernidade, ninguém quer a modernidade, ela tinha os seus problemas, né? A gente não vai voltar para a Idade Média, também tinha os seus problemas. A gente vive nesse tempo, e a gente precisa analisar esse tempo. É um tempo de oportunidades para a gente pregar a palavra de Deus, porque as pessoas elas têm sede de espiritualidade, sede do divino. Então, ou seja, isso está muito forte. Isso para a gente é uma oportunidade, né? Principalmente para o pentecostal, né? Eu sei que você trabalha com isso, o César, né, gosta dessa temática, o Gutierrez estuda pentecostalismo também, é uma referência, vocês são referências, e vocês trabalham nessa área. Eu não pesquiso essa conexão, né? Então, no livro, eu não coloco isso, porque eu não pesquiso essa conexão. Eu pesquiso mais o aspecto histórico, filosófico, teológico, mas sem fazer essa conexão, o que é importante e válida. Com certeza. Né? Que é importante e válida. Mas por que eu não fiz a conexão? Porque eu sei que já tem gente fazendo. Eu sei que já tem gente fazendo e muito melhor do que eu. Então, eu quis fazer algo, né, que eu entendi que era importante, que era exatamente essa relação da privatização da fé. No fim das contas, o que nós poderíamos dizer, daria para resumir tudo assim: a morte de Deus na sociedade pós-moderna é simplesmente a privatização da fé. É dizer que Deus só pode existir na esfera privada e não na esfera pública. É dizer que o nosso debate sobre justiça não tem nada a ver com Deus. É dizer que, por exemplo, o nosso debate sobre liberdade de expressão não tem nada a ver com Deus. Divisão dos poderes não tem nada a ver com Deus. Quando, na verdade, tem tudo. Os profetas, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem o sacerdote é uma autoridade religiosa. Você tem o rei, uma autoridade política, mas você tem o profeta. O profeta, ele corrige sacerdote e ele corrige rei. Então, o rei não pode ser sacerdote. Quando o rei Uzias tentou desempenhar as funções sacerdotais, ficou leproso. Deus falou, olha, existe um limite para o poder estabelecido. Você vai exercer o poder, mas dentro dos limites da sua competência. O sacerdote não é rei. O sacerdote, ele exerce o poder dentro dos limites estabelecidos por Deus. E o profeta foi chamado por Deus para ser aquele que vai controlar os poderes estabelecidos também, para que não haja corrupção, e quando houver corrupção, para que volte. Então, a Bíblia já está mostrando que o ser humano, por ser falho, limitado, ele precisa de ter poder também restringido, ele precisa ter certos limites, ele não pode ter o poder total em suas mãos e absoluto. Tem que existir uns mecanismos de freios, controles. Isso já é uma visão cristã. Quando a gente olha para a nossa sociedade, o que nós temos hoje, isso não surgiu do nada. Surgiu a partir de uma visão de mundo cristã. Então, é a fé cristã que deu a base para a nossa democracia. A nossa democracia é grega. Na Grécia, a mulher não é cidadã,
homem que não nasceu em Atenas não é cidadão, criança não é cidadão, escravo não é cidadão, ou seja, quase ninguém era cidadão. Por isso que a democracia era direta, porque não tinha quase ninguém que podia participar. A visão de mundo que nós temos hoje, de que todos nós somos seres com direitos e deveres e tudo mais, vem da ideia de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa democracia já é cristã. Então, quando a gente começa a dizer que Deus não pode atuar na esfera pública, que a minha fé não pode ser exercida na esfera pública, eu estou dizendo que tudo aquilo que nós recebemos, então não serve. É isso que Nietzsche falou. Nietzsche disse, realmente não serve. Vamos destruir tudo. E muita gente hoje está dizendo isso. Muita gente hoje está falando, olha, realmente vamos construir tudo. Então, por isso tem gente querendo aprovar a pedofilia, gente querendo aprovar todo tipo de lei que a gente está vendo por aí, né? Muito bem. Enquanto você falava, eu estava aqui na minha mão, esse livro aqui, você estava falando sobre a importância do cristianismo para o Ocidente. O livro é do Tom Holland, Domínio. Domínio. O cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. É basicamente o que você bem declarou aí, a repercussão para a estrutura da sociedade, para o direito. Não há como nós falarmos sobre direito contemporâneo sem falarmos de cristianismo. Tanto divisão de poderes, valor intrínseco do ser humano, não temos como pensar de outra forma. Por isso que eu destaco aqui o livro do professor Jonas Mendes, A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Gente, é um livro que eu tive o privilégio de fazer o prefácio, um livro muito bem escrito, então vale a pena adquirir, um livro para o momento, para quem quiser conhecer melhor essa temática profunda. O Jonas aqui traz uma reflexão profunda, com várias citações, uma bibliografia bem extensa e também intensa, resultado da sua pesquisa ao longo dos anos. Então, aqui está o livro A Morte de Deus e o Crepúsculo da Cultura Ocidental. Teríamos muito mais para falar e outras oportunidades nós vamos falar, mas eu queria, Jonas, que você falasse onde adquirir esse livro. Antes disso, né, uma conclusão primeiro do nossa reflexão de hoje e também indicasse onde os nossos ouvintes aí podem adquirir. Ok. Bom, então, nesse livro, o que eu queria mostrar era como que a nossa sociedade agora está vivendo um novo período, esse período pós-moderno, em que a religião volta, mas a religião volta não sendo o que era antes, não tendo a autoridade que tinha antes, nem o lugar que tinha antes. A religião ela volta, mas com roupagens distintas, né? E não só volta o cristianismo. Na pós-modernidade, qualquer tipo de espiritualidade é bem recebida. Então, o homem pós-moderno ele está aberto a todas as espiritualidades. Michael Maffezoli, inclusive, fala sobre o processo de orientalização, que eu cito, né? Que é as espiritualidades do Oriente que está vindo para cá. Né? Então, hoje em dia, as pessoas acham normal, ela faz yoga, ela vai lá e vai para a igreja na segunda, faz yoga na terça, meditação na quarta, na quinta-feira ela está indo liberar os seus chakras e não sei mais o que. Então, ou seja, que na verdade ela já está tão normal, né, que a gente não consegue mais perceber o que é ou não do cristão, né, o que vem ou não da fé cristã, porque está tudo misturado. Quando eu falo sobre isso, alguém fala, mas é errado meditar? A pessoa já pensa assim, né? É errado meditar? Não. A meditação em si não é esse o problema, não. O problema está no que a arte oriental, né? Como eles entendiam a coisa. Para eles não era meditação, como a gente está pensando aqui, né? A gente está pensando, vamos pensar e refletir um pouco. Para eles, não. É uma espiritualidade onde você une corpo, espírito, alma e mente, tudo junto num processo holístico. E aí vem aquela coisa toda. Então, ou seja, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, compensa você ler o livro. Porque aí, como o professor disse, né? A intenção desse livro é ser um livro de referência no sentido assim, de te dar referência. Então, você vai ler o livro e você vai perceber que tem bastante referência. Porque tem muita gente falando sobre esse assunto, então eu acho que eu juntei um pouco dessas pessoas e coloquei aí. Então, você vai ter bastante referência para você entender modernidade, pós-modernidade, religião aqui, morte de Deus e tudo mais. O livro pode ser... Você encontra o livro no site da editora Reflexão. No site da editora Reflexão, você tem um livro lá. Inclusive, estava com desconto, acho que deve estar ainda. Tá ok? Quem for aqui de Cuiabá, né, pode comprar comigo mesmo. Também
sempre tem na Cantares, um grande templo, tem disponível, tá? Então, espero que o leitor goste do livro, e eu tive a honra do professor Valmir fazer o prefácio do livro aí. Não, olha, é um livro que vale a pena, um livro realmente, assim, que traz uma bibliografia, referências, uma discussão profunda, com vários autores, filósofos contemporâneos, trazendo realmente um entendimento abalizado sobre esse tema. Então, se você ouvir a declaração Deus está morto, precisa ler o livro do Jonas para entender o que isso significa. Porque, de fato, se trata de uma declaração controversa, complexa, que não poucos filósofos têm se debruçado a investigar esse assunto, já tem décadas, né, Jonas? Já tem décadas. E o Jonas enfrentou esse desafio e escreveu um livro sobre essa temática. Eu fico muito feliz, porque o Jonas é nosso amigo, uma pessoa próxima e que nos oferece essa literatura tão rica e tão necessária para os nossos dias. Eu quero agradecer, Jonas, por aceitar aqui esse nosso bate-papo, e nós vamos ficando por aqui, mas, como eu disse, esse é somente mais um episódio. Vamos aí, nos próximos dias, fazer novas gravações com novos entrevistados, para trazermos sempre aqui um conteúdo de qualidade aqui no CTcast. Valeu, Jonas, muito obrigado mais uma vez, e a você que nos acompanhou, muito obrigado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. Valeu, até a próxima.